Olá, o nosso tema a ser tratado nesse momento é a sexualidade na terceira idade. Para que isso seja entendido, é importante rapidamente relembrar alguns conceitos relacionados ao processo de envelhecimento, aos seus aspectos biológicos, sociais e psicológicos. Relembrar que no envelhecimento biológico, as alterações fisiológicas elas estão presentes. E principalmente de uma maneira muito geral, se observa a diminuição da resistência física e do equilíbrio dos vários órgãos e sistemas corporais, conhecida como homeostase. Já o envelhecimento social, acontece uma alteração do papel do sujeito idoso na sociedade, quer seja imposto pela sociedade, pelos familiares ou pelo seu ambiente de trabalho. Já no psicológico, entende-se como uma forma que cada sujeito entende o próprio processo de envelhecimento, com base em algumas crenças, quer sejam espirituais, religiosas e de moral, e as suas vivências que sofreu durante todo o período da sua vida, que caracterizam assim o sujeito como um sujeito próprio, que não existe outro sujeito no ambiente social. É importante, nesse momento, definir e entender o que é o termo sexualidade. Para tanto, nos recorremos a uma definição dada pela Organização Mundial de Saúde no ano de 2007, onde ela percebe que o conceito de sexualidade é um aspecto central do ser humano durante toda a sua vida e abrange questões como sexo, identidades, os papéis de gênero masculino, feminino ou transgênero, questão de orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. A sexualidade é experimentada e expressada nos pensamentos, nas fantasias, desejos e na opinião, nas atitudes, nos valores, nos comportamentos, práticas, papéis e nos relacionamentos. Embora a sexualidade possa incluir todas essas dimensões, nem todas são sempre experimentadas ou expressadas. A sexualidade é influenciada pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. A dificuldade para falar sobre sexualidade é um problema frequente entre idosos e quando um casal não é capaz de conversar sobre a questão sexual, a resolução dos problemas torna-se impossível. Na velhice, é fundamental que exista uma boa perspectiva relacionada com a sexualidade, que se tenha consciência de que esta é muito mais do que um ato físico ou a simples relação pênis-vagina na relação sexual. Importante que a sexualidade não deve ser confundida com relação sexual, que é apenas um dos componentes da sexualidade. A sexualidade, para o idoso, possui várias formas de manifestação, como afeto, abraços, carícias, beijos, amor, carinho e o contato físico propriamente dito. Enquanto o homem viver, seja qual for a sua idade, é capaz de sentir impulsos eróticos, não existindo nenhuma idade em que a atividade sexual, os pensamentos sobre o sexo ou o desejo acabem. Como em qualquer outra idade na velhice, o homem ou sujeito, homem e mulher, também sente desejo de amar, de se sentir amado e de continuar como objeto de atenção e de afeto do parceiro ou da parceira. O que a sociedade faz com a sexualidade do idoso? Ela estabelece como a relação entre sujeito ou indivíduo e sexo estritamente relacionada aos jovens e adultos, ou seja, em um país de jovens que se enfatiza o belo,
a sexualidade só cabe para essa parcela da população. Isso acontece porque o papel da mídia estabelece padrões de comportamento e de beleza que apenas valorizam a questão do adulto, tanto do erotismo quanto na fase da procriação, e na velhice, se acontece alguma relação com a sexualidade, ela é feita de uma maneira muito leve, não relacionando uma necessidade fundamental e primordial para o sujeito, que se trata a sexualidade. Existem muitos mitos e preconceitos que são estimulados pela mídia, como o mito de uma velhice sexuada, que não se realiza através do relacionamento, em alguma forma do relacionamento sexual, e sendo que a figura do velho muitas vezes está relacionada a um quadro de violência sexual, de pervertimento. Importante pensar que relações sexuais e a sexualidade, em suas várias formas, elas existem durante toda a vida do sujeito. E sendo assim, a presença e a incidência das doenças sexualmente transmitidas, ela permanece junto com essa situação. E o que não se observa é a falta de campanha de uso de preservativos, por exemplo. Outro fator importante em relação à sociedade e sexualidade nos idosos são os tabus sociais, pois eles são os principais agentes que castram e limitam a qualidade de vida dos idosos, sobretudo quando relacionado à sexualidade. Importante saber que preconceito e a falta de informação atrapalham o desenvolvimento da sexualidade na terceira idade. Existem muitas mudanças físicas corporais no idoso ou na idosa, mas essas mudanças não são responsáveis pelo fim da intimidade entre o casal ou entre os parceiros. O que a família faz com a sexualidade do idoso? A família mantém e institui, ou não se fala de sexualidade entre pai, mãe, avô e avós, que para eles a figura do idoso é uma figura assexuada. Também acontece a inversão de papéis, onde os filhos passam a controlar a afetividade dos seus idosos. Não controlam só mais a parte financeira, a parte de qualidade de vida, mas também a parte de afetividade. Muitos idosos passam a morar com os filhos. Normalmente acontece uma perda de privacidade e, ao cuidar dos netos, também se anulam enquanto sujeito que tem toda uma sexualidade instalada durante toda a sua vida. Importante falar, quando se fala em sexualidade, estamos falando de uma série de relações que acontecem de uma maneira natural, sem algum desvio de comportamento, como veremos mais tarde. Alguns termos e definições importantes para prosseguirmos no nosso estudo de sexualidade na terceira idade. Termos como orgasmo, ejaculação e masturbação. O termo orgasmo caracteriza a conclusão de um ciclo de resposta sexual que corresponde ao momento de maior prazer sexual. Pode ser experimentado por ambos os sexos. A ejaculação é uma sensação intensa, representa o clímax do orgasmo masculino, sendo extremamente agradável. E a masturbação é o ato de estimulação dos órgãos genitais, manualmente ou por meio de objetos para a obtenção do prazer sexual. Em muitos casos, em idosos de idade avançada, acima de 70 anos, onde existe uma série de alterações que veremos fisiológicas a seguir, o uso de alguns instrumentos, ou então o uso do parceiro, ele estimula o relacionamento sexual e mantém uma qualidade de vida, saúde mental também, desse idoso, dessa idosa. Principais fatores que interferem na sexualidade dos idosos. Problemas emocionais, principalmente a depressão, não a ansiedade, mas o quadro de depressão. Uso de medicamentos. Alguns medicamentos
eles alteram o humor, levando a um quadro, instalação de um quadro de depressão, ou um quadro de bipolaridade, ansiedade e depressão. Alguns medicamentos interferem na circulação sanguínea, que tem forte influência com a ereção peniana e também com toda a vascularização do clitóris da mulher. Ou então alguns medicamentos também levam à instalação de alguns quadros, como quadros demenciais, que vão estar relacionados com problemas de memória, e quadros de delírio, que estão relacionados a quadros de atenção, de vigília. Algumas doenças degenerativas também influenciam a sexualidade, como doenças osteomiarticulares, fibromialgia, osteoartrose, dentre muitas outras. Quadros de viuvez, que é a perda do parceiro ou da parceira. O estímulo e uma baixa da autoestima, relacionada a questões de sentimento e vergonha, causadas normalmente por uma mudança corporal, onde o corpo do velho, perante a sociedade, ele não é mais bonito, não é mais belo, não é mais atrativo. Isso é estimulado pela nossa sociedade. E, finalmente, a vivência da sexualidade conforme a estrutura da personalidade. Os problemas emocionais que podem afetar a resposta sexual. As principais causas emocionais estão relacionadas ao tédio sexual, ou seja, as relações são rotineiras, tem ausência de fantasias sexuais e se transformam em um grande ciclo, ou então num grande roteiro, onde existe um mesmo começo, meio e final. Isso acontece também por apresentar antigos problemas mal resolvidos, ou seja, mais uma vez na velhice, e mais uma vez a sexualidade também é influenciada por uma série de situações comportamentais, sociais, biológicas e psicológicas que afetou o idoso, a idosa durante toda a sua vida, na sua fase de infância, adolescência e na sua fase adulta. Outra causa emocional é a mudança de algumas atitudes e interesses. Acontece também na presença de enfermidades ou comorbidades que incapacitem um dos parceiros. Ou seja, pode acarretar, levar a quadro de irritação, exaustão, ou divertimento em perder coisas divertidas, ou ressentimento em perder coisas divertidas. Existem dificuldades ou até aversão em lidar com a aparência física do outro, do parceiro ou da parceira, o que resulta num quadro de baixa estima em que eles vão se sentir pouco atraentes para o parceiro e para os outros também na sociedade. Viuvez e luto são situações importantes que geram uma incapacidade de retornar novamente à vida. O que mais se fala, um quadro de viuvez e luto, é que parte de mim morreu com ele ou com ela. Ainda em problemas emocionais que afetam a resposta sexual, existem problemas como a culpa sexual e vergonha, e alterações e como se procede a vida sexual nas instituições, visto que nós sabemos que a parcela populacional de idosos está aumentando cada vez mais, e com eles as instituições de longa permanência, ou centros-dia, ou algum tipo de instituição asilar ou casa de repouso, em que vai hospedar esse idoso, essa idosa. A culpa sexual e vergonha, ela é relacionada, pois existe um conflito entre um comportamento na atualidade com quais os padrões de comportamento ou de referência em que ele ou ela foi criado. Existem situações importantes onde existe a ausência de informações sobre a sexualidade, ou então também informações deturpadas ou não verdadeiras sobre sexualidade, o que pode gerar um grande sentimento de culpa do próprio ato sexual.
com as suas variações. Existem sensação de culpa e vergonha em atos como a masturbação, a ejaculação e o orgasmo, que não estão relacionados com relações de intimidades e afeto. Estão relacionadas, para alguns, apenas como situações físicas e transitórias. Já na vida sexual nas instituições, normalmente ela parece ser negada uma oportunidade de vida sexual nas instituições. Esse é um tema que normalmente não é tratado. Normalmente também não é perguntado sobre familiares que têm necessidade de institucionalizar idosos, mas sabe-se que um dos grandes problemas é que nas visitas, quando elas existem a possibilidade de uma vida sexual, elas são observadas por companheiros de quarto ou por funcionários. O que caracteriza uma ausência de privacidade e uma ausência de individualidade do sujeito, transformando ele ou ela em apenas mais um dentro de uma grande população e não respeitando a sua individualidade. Às vezes acontece nas próprias instituições que a masturbação acontece de uma maneira incontrolada ou extremamente incontrolada e apresenta o risco de ser descoberto, o que leva à sensação de vergonha e culpa sexual. Portanto, essas situações acima descritas, elas negam que existe uma sexualidade por idoso ou idosa. E a sexualidade, ela se preserva até praticamente o final da vida de uma pessoa. Outra situação de perda de privacidade é quando um idoso, uma idosa ou casal de idosos vai viver na casa dos filhos.